porque eu gosto muito do Miguel Dors, né? Ele, então, tem algumas notas que eu vou indicar primeiro para que a gente possa ler todo o poema sem ter que parar, né? Minha mulher fala, sempre ela está, por sinal, está aqui, a Alex Leme, eu leio o poema explicando e ela não gosta disso. Então, eu vou obedecer minha esposa. A, a primeira nota é no 7º verso, o que começa: o seu pai, Teruel, Brunete, o Ebro. Aí são 3 batalhas acontecidas durante a Guerra Civil Espanhola, né? De 1936 a 1938, 39. A segunda nota é no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, é o verso que começa: altura de Cerdedo ou Pé da Mua. E Cerdedo é um município da província de Pontevedra, Galícia, Espanha, e Pé da Mua é uma região montanhosa de lá. O poeta, vocês vão perceber, ele vai fazer um giro pela genealogia dele, mas um giro maior ainda pela história, né? E a terceira nota está um pouco mais abaixo, então esse verso começa: ferro velho, que está entre aspas. No início do verso, ferro velho é o apelido tataravô do poeta. Então, vamos à leitura do poema, que a gente começa agora. Tudo aconteceu para que você nascesse. E para a sua vida, quantas vidas foram necessárias? Pense nos quartos, nas festas, nas guerras, nas cidades, tudo que é secretamente seu ontem. A confabulação milenar que fez que você fosse. O seu pai, Teruel, Brunete, o Ebro, lendo nessas trincheiras hexâmetros desfeitos pelo fogo de morteiro. Também seu avô nas difíceis alturas de Cerdedo ou Pé da Mula, com um embornal convulso de perdizes. Seu bisavô em um entardecer melodioso em Cuba, olhando o mar do Caribe, vendo, porém, a doce Catalunha. Ferro velho, pousando por um daguerreótipo, com Leontina, Cartola e Pulo e guarda-chuva, e os Peixe, os Vidal, os Esteves, os Orge, os Pérez, os Rovira, todos com seus ofícios, suas barbas, mulheres, seus males, dissipando-se no tempo, nesse fosso comum do esquecimento. E avança, mas penetre na névoa desses séculos, suponha ser um peregrino adivinhando Astor, Galém, a madrugada. Imagine um mouro ferido, vendo a fuga da poeira feroz do seu exército. Olhe um homem que estira em uma rocha o couro fedorento de uma loba. Veja os centuriões resplandecentes em torno da fogueira, e Aníbal e Cartago, e a mulher sangrando que arqueja, parindo sob um feixe de feno, e o Isurto, pintor de renas e visões que por machados médios troca uma fêmea. E tudo aquilo que teve que acontecer para que você nascesse, desde que aquelas mãos amassaram o barro primitivo modelado também para que dele, esta manhã, brotasse este poema. Então, ele cita algumas palavrinhas, por exemplo, daguerreótipo máquina antiga de fotografia, né? O inventor foi Daguerre, né? Ou ele cita também com Leontina, Cartola e Puro e guarda-chuva. Leontina é aquele fiozinho que segurava o relógio de bolsa e também o monóculo, né? E o Isurto é o homem cabeludo, barbudo e tal. Então, vejam aí que ele dá um giro, ele começa pela genealogia dele, né? Falando do pai, do avô, tataravô, e vai até depois as famílias, todos os ramos familiares, né? Os Peixes, os Vidal, os Esteves, os Orge, os Pérez, os Rovira, né? Ele passa pela história da Espanha, da Europa, vai voltando. Veja que ele é uma retrospectiva, né? É um giro histórico em retrospectiva que o poema faz todo, né? E passa por Roma, vai voltando, vai sempre fazendo esse retorno. Vai até a pré-história, até chegar à origem de onde tudo foi gerado, né? Por isso que as mãos de Deus. Por isso que mãos aí está em maiúscula, inicial maiúscula. Então, o tema do poema é a providência divina, que é um tema frequente na obra do Miguel Dors, né? Então, o poeta sabe, ele aí conseguiu. Veja que esse poema remete ao tema daqui, contando a sua própria história. O poeta sabe situar-se no tempo e no espaço, né? Só que ele deu esse giro enorme, mas partiu da própria existência dele. Então é possível também cada um de nós fazer esse giro histórico em retrospectiva, né? Vai dar um trabalho imenso,
E não precisamos fazer isso. De início, não precisamos fazer isso, né? O poema é para mostrar a rede infindável dessas relações todas, né, para que cada um de nós, hoje à noite, pudéssemos estar aqui, né? Esse momento aqui, todos nós reunidos. E se formos olhar, por exemplo, todas as relações que geraram a nossa vida, pai, avô, bisavô e tal, tias e tudo que o poeta colocou aí no poema, é uma rede infindável, não é isso? Então, esse poema é para ajudar a alargar o nosso horizonte histórico, né? Então, é para fazer uma tentativa, como o poeta fez também, de nos situar no tempo e no espaço, né? Então, tendo isso em mente, podemos pensar na nossa história pessoal. Gente, se vocês tiverem perguntas, basta ligar o microfone, fazer a pergunta, e aí eu tentarei responder. Beleza? Então, o nosso tema, que está ligado aí exatamente ao poema, é por que contar para si mesmo a sua própria história, né? Por que isso é importante, né? O que a minha história pessoal tem de interessante? Não é um tipo de narcisismo, egoísmo, né? Uma primeira coisa, não há histórias desinteressantes. Não há nenhuma história desinteressante, né? Sua história é única. Você pode até dizer que nasceu num lugarejo do interior do Brasil, e com certeza alguns de vocês nasceram, né, como eu nasci, ou até em cidades menores ainda do que eu nasci, e que de tão pequena não entra no mapa, né? Quase não está lá, quase não existe, digamos assim. Ou então você pode dizer o contrário, né? Você pode ter nascido numa metrópole e acha que tudo é igual, né? Que a sua individualidade não conta por ser igual a tantas outras. Então essa percepção é completamente errada, né? Tanto num caso como no outro. Então sua história é única nos dois sentidos. Em dois sentidos sua história é única. Primeiro, você só tem essa. Cada um de nós só tem a nossa própria história, não é isso? E segundo, ela é exclusiva, ela é intransferível. Você é responsável por suas próprias escolhas, né? Isso é uma obviedade. Você pode cogitar também, né? Ah, eu poderia ter nascido em outro lugar, em outra família, etc, etc, né? É outro erro de percepção, né? E como eu disse, não há histórias desinteressantes, né? Como na peça de Sófocles, né, Antígona, numa das falas do coro, eu peguei aqui a tradução do Mário da Gama Curi, e uma das falas do coro diz exatamente o seguinte, né? Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Então, cada um de nós é um tipo de dádiva, é um tipo de, realmente, acontecimento único, né? Então, homem aqui no sentido de espécie, homem e mulher, né? E como eu falei, a tradução que eu citei é de Mário da Gama Curi, é uma peça importantíssima, é uma das grandes peças da humanidade. Então, cada vida humana é um acontecimento único e excepcional, né? Para fazer uma nova citação, eu me lembro também de Nelson Rodrigues, né? Nelson, a escrita de Nelson é uma coisa maravilhosa, principalmente nas crônicas, né? Digamos ali, o que ele chamava de confissões, né? Eu vou citar aqui, mas não em ordem, não na ordem cronológica, que eu não me lembro, mas Cabra Vadia, O Óbvio Lulante, A Menina Sem Estrela e O Reacionário. Também tem as crônicas futebolísticas, mas nesses 4 livros aí é que está o ouro de Nelson Rodrigues, né? E sem esquecer que ele foi um gigante também na dramaturgia e também na contística, né? A Vida Como Ela É são os vários contos dele. Mas Nelson dizia que não há fato intranscendente, como ele falava, a gente o ver nos vídeos, né? Não há fato intranscendente. E ele até cita uma destas crônicas, ele fala a galinha pulou o muro do vizinho, né? Ele fala, não há fato tão banal, tão comum, tão corriqueiro, né? Mas aí, por trás da fala de Nelson, tem aquela coisa, existe mundo, existe galinha. E aí, como eu citei ontem, como eu citei um pouco atrás, aí, o homem é uma grande maravilha, existe homem, né? Existe homem aí no sentido de espécie, homem e mulher. Então, vejam, nós todos passamos por momentos difíceis, né? Viver não é fácil para ninguém, né? Mas, mesmo no momento mais terrível de sua vida, eu sempre aconselho uma coisa, lembre-se, você está vivo, né? Estar vivo realmente é uma dádiva, né? Então, foi dada a você a dádiva de estar vivo, né? E ter vindo à vida.
E uma coisa, a minha fala que pode estar aparecendo para alguns uma coisa de autoajuda boba ou otimismo barato, mas é exatamente o contrário disso. É o que eu chamo de estar vivo, estar dentro da realidade, percebê-la, né, perceber a si mesmo e o entorno, eu chamo de positividade do real. É um tipo de dádiva. Né? E lembre-se que se você não estivesse vivo, você não estaria aqui hoje, você também não teria uma história. Não é isso? Eu vou aqui abrir um pequeno parênteses para dizer o seguinte, né? Um comentário de ordem metafísica, se assim eu posso dizer. Né? Então, como eu disse, viver não é fácil para ninguém. Né? Pobre, rico, não importa a época, não importa a cor, não importa a língua, né? Não importa a geografia, não é fácil para ninguém. Né? E é claro que ter uma condição financeira boa ajuda de um lado, mas não resolve a vida. Né? Quem possui alguma experiência de vida, eu percebo aqui, pelo que eu pude ver da foto de vocês, não chamando ninguém de velho, acho que velho aqui é só Roberto Malé, e ele é tranquilo com isso. Malé tem 62 anos e... Diga, Malé. 62, mas aparento muito mais. Eu abri o link e joguei aí. O Geraldo Batista, meu querido Geraldo. Josiane, TT, e aí, TT, quanto tempo? Eu dei uma parada aqui. E a Izzy Brito, a pimentinha lá de... Vixe, esqueci o nome da cidade. Mutuípe. Né? Eu dei Silvana Moreira, minha querida amiga, esposa de Vinícius. Mutuípe, o Neto Sou. Ó, o Tião. E aí, Tião? Eu dei essa parada para falar com vocês de novo. Eu coloquei o link aí do poema. Acabei nem perguntando se vocês conseguiram abrir. Acho que todo mundo conseguiu acompanhar. É só dar um sim aí pelo chat. E eu acabei indo um pouco muito rápido, não sei se estou rápido demais. Então, o pessoal está dizendo que sim, Flávio, Mauro. Ótimo, então. Então, voltando. Então, aquilo que eu falei que era um pequeno parêntese, é pequeno mesmo, e era um comentário, digamos, de teor metafísico, né? Então, a vida não é fácil para ninguém, né? E quem possui alguma experiência de vida já percebeu que tudo, mas tudo na Terra é insuficiente, né? Todos os tipos de prazeres, as conquistas pessoais, amizades, prêmios, etc. Tudo isso é muito bom. É claro que é uma coisa boa, né? Devemos buscar essas coisas com honestidade e equilíbrio, claro, né? Mas nada de dizer que os fins justificam os meios, né? Só, no entanto, todos esses bens terrenos, eles ajudam e assim, às vezes, durante um tempo, né? Você vai, porque isso é comum no brasileiro, né? Nós somos brasileiros e sabemos disso. Achamos aquela coisa, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu ganhar um prêmio, quando eu tiver dinheiro, geralmente o horizonte maior é sempre a questão do dinheiro. Minha vida estará resolvida, né? E lá no momento que você consegue tudo isso, percebe que continua falta algo, sempre vai faltar algo, né? Então, o que eu estou querendo aqui dizer é que todas essas conquistas são insuficientes, são boas, né? Então, a vida é metafísica, né? O que nos sacia a alma não é deste mundo, né? E, para fechar o parêntese, citando o escritor russo Dostoiévski, né? Dostoiévski diz, já não me lembro em que livro, que temos um vazio do tamanho de Deus, né? E eu percebo agora, já depois dos 40, hoje com 45, que na estrutura do ser, na estrutura do nosso ser, há sempre essa busca, né? Às vezes colocamos algumas metas e achamos que aquela meta vai nos saciar. Você consegue, resolve e percebe que continua sempre faltando algo. Então, voltando agora, fechando o parênteses, esse comentário aí de índole metafísica, voltando à questão de contar a sua própria história. Né? Como diz uma minha amiga Luciane Amato, ela diz o seguinte: a vida que você está contando é a vida que você está levando. Então, se você conta a sua vida como um perdedor, você está vivendo como um perdedor. Se você conta a sua vida como uma vítima, você está vivendo como uma vítima. E assim sucessivamente. E veja que mesmo pessoas muito bem realizadas contam sua vida muitas vezes como um perdedor.
Mostra novamente esse comentário do parêntese que eu abri aí da necessidade metafísica humana, né? Então, e no Brasil, de modo geral, não é todo mundo, mas as pessoas vivem à deriva, né? Ou seja, ao acaso, né? Não é todo mundo, mas acontece muito isso. E essa deriva, muitas vezes, são pessoas realizadas, mas vão fazendo as coisas como parece que não são elas próprias, né? Então, algumas percebem isso e mudam, e eu, nesse momento, quando elas percebem isso, o que é que elas dizem? Né? Preciso tomar as rédeas da minha vida. Né? E é assim mesmo, né? Contar a sua própria história vai ajudar você a tomar as rédeas de sua própria vida. Você vai ter mais consciência existencial. E agora, de novo, eu vou colocar mais um poema. Eu vou pedir a Vinícius, você joga o link aí é um poema de Drummond chamado Infância, um poema simples, não é difícil. Vocês viram lá que o poema de Miguel Dorce também não é difícil de perceber, né? Eu vou pedir para Vinícius jogar o link no chat para vocês clicarem e poderem acompanhar o poema do Carlos Drummond de Andrade. O Vinícius jogou? Eu vou tentar aqui compartilhar. Peraí. Achei aqui o poema. Pronto, achei. Pronto, joguei aí o poema. Cliquem nele. A Vinícius jogou também. E é um poema se não me falha a memória, do primeiro livro de Drummond, ou Alguma Poesia, né? Se não me falha a memória. Vocês conseguiram entrar? Conseguiu, meu amor, entrar? Você está no celular? Minha mulher está aqui atrás, ela fica aqui me sugerindo coisas. Silvana falou sim, Mauro. Então pronto, o poema já está aberto. Então vamos à leitura do poema. É infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, e a história de Robson Crusoe. Robson Crusoe eu estou aportuguesando, né? Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro, e fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe. Então aí o poema, você vê que não tem dificuldade, é um poema simples, né, quase direto, mas veja a comparação que o poeta faz com a história repleta de aventuras do jovem marinheiro inglês, né, do Robson Crusoe, que naufraga próximo a uma ilha, né, e que ele achava que estava deserta. Tempos depois ele encontra um índio, que o Crusoe chama de Sexta-feira, né. Antes disso, desse naufrágio, há muitas e muitas aventuras, né. Esse livro é um romance do escritor inglês, né, Daniel Defoe, e ou seja, essa história é uma história repleta de aventuras, né? E qual é a história contada pelo poeta? Pelo caso do poema que eu acabei de ler, né? A infância em uma fazenda do interior do Brasil. Aí o que subjaz aí no poema é que o cotidiano é a grande aventura, né? É a grande aventura, né? Estar vivo é a grande aventura. Por isso que eu disse antes que sua história é única, não há história desinteressante, né? Então, se você começa a organizar mentalmente sua própria história, você começa também a se organizar existencialmente, né? Você começa a se situar no tempo e no espaço, como fez lá o primeiro poema que lemos, o Miguel Dorce, né? Então, vem a grande pergunta: como começar a contar a sua história? Né? Bom, aqui a chave é óbvia, né? É a sua memória, né? Interessante que antes eu achava que a memória tinha algo de espiritual. Hoje eu tenho certeza que ela realmente tem algo de espiritual.
Então, a memória, antes de você tentar dar uma cronologia aos fatos, né, que aconteceram com você, é uma confusão. Né? Não é assim, é toda desorganizada e tal. Ela vem em flashes, recortes, né? Às vezes não parece que é uma lembrança sua. Então, por onde começar? Simples, do começo, do óbvio, né? Então, da sua primeira memória, né? O primeiro momento que você tem consciência de estar no mundo. Esse momento aí, né? Então, muitas pessoas com quem eu falo sobre esse tema me dizem que não se lembram da primeira memória, né? Na verdade, elas lembram de muita coisa, mas não conseguem identificar a primeira memória. Mas a pessoa é porque a pessoa nunca parou para pensar nisso, né? Daí vem a confusão, né? Mas um percurso, e tudo que eu estou falando para vocês, eu fiz esse percurso, né? Organizei isso, então tente ir recuando aos poucos. Se você já passou dos 20, 30, 40 anos, vai recuando aos poucos, né? Adolescência, depois infância, vocês vão saber que algumas lembranças são da adolescência, né? Dá para perceber, vocês vão ter essa noção, sabe que algumas coisas aconteceram com 15 anos, 14, 12, 13 anos, né? E aí você começa a ter noção do que vem antes e depois. E daí chega a infância, né? E a infância, a memória da infância vai vir por lampejos, né? Flashes, né? Mas aos poucos você começa a organizar o que veio antes e depois. Então, não precisa ter uma data precisa, né? Com hora, dia, mês e ano, né? Aquela coisa quase matemática, mas algo aproximado, né? Com as memórias de infância, muitas vezes as memórias são nebulosas, nevoadas e tal, né? Mas com um pequeno esforço, você vai conseguir distinguir esse primeiro momento de estar no mundo. Esse momento, primeiro momento de consciência, né? É a sua primeira memória. Como eu falei, vai vir confuso e tal, não precisa ter uma data precisa. Comigo aconteceu assim. Eu não sei se foi com 2 ou 3 anos, mas a primeira memória eu consegui distinguir. Então, a partir dessa primeira memória, você vai começando a organizar outras, né? Depois, memórias da adolescência, memórias depois da juventude, memórias da vida adulta, e com esses marcos temporais, você começa a organizar, você consegue contar para si mesmo a sua própria história. Então, uma forma muito bacana de você fazer isso é escrevendo, né? Você pode escrever, né? Você pode anotar essas memórias no caderno. Aqui, na verdade, alguns de vocês com certeza já escrevem diários. Aqui não é exatamente um diário, né? É apenas para você tentar ir organizando essas memórias. Então, e também não precisa ser algo trabalhado literariamente, artisticamente, né? A não ser que você tenha pendor literário, aí já é outra coisa, né? Você quer escrever um livro a partir de suas memórias, é outra história, né? A chamada autobiografia ou autoficção, como se diz hoje, né? Mas se você não tiver esse pendor literário, não precisa ser uma obrigatoriedade de todo dia ter que escrever, né? Como se fosse um diário, né? Escreva quando as memórias vierem, né? Pode ter um intervalo de uma semana, de um mês, etc, etc. Né? Essa coisa de ir organizando a primeira memória e depois todas as outras memórias vai levar realmente um tempo, né? Não é assim da noite para o dia, né? Então, eu peço então que você tenha paciência, né, para fazer isso. Tenha paciência mesmo, não precisa ficar angustiado, se sentir incapaz, né? E nós vivemos hoje naquilo que eu chamo de velocidade vazia, né? Sofremos todos, ou quase todos, que eu chamo também da síndrome do miojo, né? O macarrão instantâneo, o tempo instantâneo, né? O aprendizado instantâneo, isso é impossível, né? Nós vivemos aí a síndrome do miojo. Vejam, a pessoa mais dotada de inteligência e capacidade mnemônica, a pessoa mais bem dotada, ela vai precisar de um tempo, de um bom tempo, para aprender, apreender e determinar conhecimento. Não tem como fugir disso, né? Então, uma forma aí, só para repetir, é vocês anotarem essas memórias, do jeito que vierem. Como eu disse, se não tiver pendor literário, não for escrever nada, basta anotar, né, para começar a organizar. Eu sugiro realmente papel e lápis, papel e caneta, porque a questão do manuscrito ajuda até na questão da memória. É mais lento do que o digitar, né, ou no celular e tal. Então, ao tentar contar a sua própria história, vão aparecer alguns problemas, né?
Falando até a questão aqui voltando um pouquinho sobre a primeira memória, na época eu estava bem envolvido com, botando isso em processo, eu até me perguntei pro meu compadre que está aqui, que é o Carlos Cáliga, né? Eu falei que a minha memória entre os 2 e 3 anos, ele me disse que ele lembra coisa de 1 ano. E isso é possível, tem gente que lembra com 1 ano, tem gente que só lembra com 8 anos, né? Nesse convívio todo com esse tema, eu percebo que tem pessoas que só conseguem lembrar com 8 anos de idade, até mais, né? E tem gente que lembra até com 9 meses. Tem essas pessoas, né? E aí não é uma questão de ter boa ou má memória, é uma questão apenas de percepção de estar dentro do mundo, né? Eu falei que, né, ao tentar contar a sua própria história, vão aparecer alguns problemas, né? Um deles é a tendência que temos de ficarmos presos na engrenagem quebrada do remorso, né? Isso também foi uma coisa que quem me ajudou muito foi meu compadre aqui, Carlos Cáliga, né? E conversamos muito sobre isso, ele me ajudou bastante nisso. Então, na repetição inútil, porque eu também fiquei assim, né? A gente fica preso naquela repetição inútil, estéril, né? Dos erros já cometidos, né? Então é como um disco arranhado, um disco de vinil, e aí pela citação do objeto, vocês já percebem que eu não sou tão novo assim, né? Então um disco de vinil que fica ali voltando o mesmo trecho da música, né? E o remorso dá isso, né? E uma coisa que é o seguinte, essa repetição é uma engrenagem diabólica, mas é mesmo, né? Porque você não consegue avançar, você fica preso ali, como o vinil arranhado. Então arrepender-se é mudar de atitude, né? De procedimento, de parecer, né? É procurar não cometer mais o erro anterior. Então, o sentir remorso não é ruim, mas desde que você não fique preso nele, né? Remorso deixa você preso num lamento, numa roda que não gira. E é assim mesmo que acontece, você não consegue avançar. Então, é por isso que no catolicismo existe o sacramento da confissão, né? Você se confessa com o coração contrito, né? Ou seja, bem arrependido, e com o propósito de não errar novamente. Então, aí é que vem verdadeiramente o arrependimento, né? Então, num certo sentido, contar a própria história é fazer um exame de consciência amplo, profundo e sincero. Você vai rever tudo, né? É você fazer uma confissão para si mesmo. Daí que vocês vão vendo que eu comecei lá, que parecia um pouco de autoajuda, de coach motivacional, mas é que a coisa é muito séria, né? É uma coisa muito séria. Muito importante. Então, esse é o primeiro problema. Esse é um dos problemas. O outro problema que o que vai surgir é que você, ao contar a sua própria história, você vai ter uma tendência de contá-la como um recorte, né? Contar apenas coisas ruins ou só as coisas boas, né? Então a questão é olhar a sua própria história como um todo, né? Aceitando os erros, acertos, vitórias e derrotas, tudo, né? Nós somos esse composto disso aí, né? De erros e acertos. Se você conta a sua história apenas num recorte, você amputa a sua história, não é isso? Então, e aí você estará mentindo para si mesmo. É claro que não vai se lembrar de tudo, isso é impossível, né? Ninguém consegue isso. Você vai elencar algumas memórias, digamos, mais substanciais, né? Lembrar de tudo é impossível, né? Imagine se você conseguisse contar tudo, mas tudo mesmo, né? E aí, se você fosse escrever, é claro que você teria que ter milhões de cadernos, né? E eu acredito que não dariam conta, né? E aqui, eu me lembro até de um conto de Jorge Luiz Borges, né? O grande escritor argentino, foi bom em tudo que fez Borges, fez com excelência, com os contos, a poesia, a crítica, né? Então, ele tem um conto que se chama Funes, o Memorioso. Está nesse livro aqui, Ficções. A minha edição é bem velhinha, é da década de 70. E o conto é passado no interior da Argentina, isso para falar um pouco da memória, né? E esse personagem, o Funes, é um
o chamado lá, como os argentinos chamam, o gaúcho, né, que é o gaúcho nosso. Esse personagem sofre um acidente e ele cai literalmente no cavalo, cai mesmo do cavalo, e depois do acidente a percepção e a memória dele se tornam infalíveis, né? Então veja como funciona a memória do Fundes. Eu vou ler um trechinho aqui do conto de Borges. A tradução, já não lembro de quem é do Carlos Nejar, do grande poeta gaúcho Carlos Nejar, né? E toda essa história acontece no século XIX. Então, diz o narrador do Borges, nós, de uma olhadela, percebemos 3 copos em cima de uma mesa. E não é assim mesmo. Você olha, você não vai pegar todas as nuances ali, né? Funes, todos os rebentos e cachos e frutos que comportam a parreira. Tudo. Ele conseguia perceber tudo. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer de 30 de abril de 1882. E podia compará-las, na lembrança, com as listras de um livro espanhol encadernado, que vira somente uma vez e com as linhas da espuma que um remo sulcou no Rio Negro na véspera da Batalha de Quebrados. Essas lembranças não eram simples. Cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas, etc, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entressonhos. 2 ou 3 vezes havia reconstruído um dia inteiro. Né? Nunca havia duvidado, cada reconstrução, porém, tinha requerido um dia inteiro. Então veja que é uma aberração. O Fundes é uma aberração. Depois do acidente, aqui, é claro, tem toda a liberdade ficcional do Borges. Depois do acidente, ele se tornou uma aberração. Ele via tudo, veja, eu estou olhando para vocês, vejo vocês, cada movimento aí de quem está com a câmera, eu vejo de forma geral. O Fundes não, ele via todo, como se fotografasse cada movimento de olho, de rosto, tudo, tudo, tudo. Então, é uma aberração. Nós não somos assim, né? Nós, como eu falei, a gente vai perceber, vai elencar, né? Aí sim, no sentido de recorte, mas em outro sentido que eu estou falando, não no sentido anterior de amputar a sua história, mas no sentido de elencar alguns marcos temporais, desde a primeira memória até seus dias atuais, para que você consiga realmente contar de forma coesa e rica a sua história. Né? Alguma pergunta? O Ítalo está dizendo aqui que você parece com o professor de La Casa de Papel. Eu nunca assisti esse seriado. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ligar o microfone e perguntar. Eu fui rápido demais, estou lento demais, como é que eu estou? Fique à vontade. Não se intimidem, né? Você vê aqui que eu fico à vontade, falo com minha mulher, falo com vocês, brinco com Malé, cito Carlos, Cálida. Bora, gente. Nenhuma pergunta? Menino, então minha exposição está uma porcaria. Não sei, professor João, é possível alguém narrar a própria memória de modo coeso? A voz aí que vocês acabaram de escutar é do meu querido e maravilhoso Padre Gilson Magno. Porque, Sim, padre. porque eu penso que a memória em si, ela tem as suas lacunas, não é isso? Exatamente. E sempre nós conseguimos recordar, fazer a memória de modo coerente, pois a não ser que haja uma transcendência dessa memória, né? Que a pessoa consiga transcender o momento. Sim. Sim, boa pergunta, padre. Boa, ótima pergunta. As lacunas vão aparecer, né? Os lapsos de memória vão aparecer, algumas coisas vão pensar que é até aquela coisa de memória alheia que a gente acaba pegando também, mas de modo geral, no plano terrestre, né? Eu citei um pouco antes, acho que o padre entrou depois, da questão da transcendência, que a vida é metafísica, né? A vida só se completa, só é preenchida plenamente numa perspectiva transcendente, metafísica. Mas, assim,
a questão de contar a própria história, mesmo todas as lacunas, todos os esquecimentos, é claro, é para perceber algumas não de forma inteira, porque realmente é impossível, né? A nossa história completa, aí só Deus tem, na verdade. Mas elencar esses momentos, digamos, de alguns períodos da vida, né? Infância, adolescência, juventude, a fase adulta e tal, para que tenha alguma coerência ao contarmos essa própria história, ou para alguém ou para nós mesmos. Respondi, padre? Obrigado, professor. Obrigado, senhor, padre. João, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Diga, Tião. Sobre as memórias ruins, né? Você falava e citou ainda o sacramento da comunhão, da confissão. Como não se deixar levar por essas memórias ruins ou não confundir ela com a nossa história atual? Boa pergunta também, Tião. Ótima pergunta. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou tentar responder todas. Veja só, eu falei do remorso, né? Você lembra de um momento ruim, né? E aí você pode ficar preso nesse momento ruim através do remorso, nessa engrenagem quebrada que eu falei. Mas você tem que pegar essa memória ruim, observá-la, ver como ela percebê-la, né? Aceitá-la, incorporá-la, que ela já está incorporada em sua própria história. Mas é na sua percepção, você tem que aceitar essa memória ruim, e aí, se ela for uma memória ali que marcante, um marco, como eu falei, temporal, para você contar a sua própria história, você incorpora e aceita, né? É como você citou o sacramento da confissão, né? Na confissão, o que se faz? Você chega lá e diz tudo com o coração contrito para o padre, né? E aí, você vai, dependendo do que for e tudo mais, né? Geralmente você vai ser ali perdoado, porque o padre é investido desse sacramento mesmo. E o que acontece? Quando você conta para o padre, você já tem um certo alívio, né? Então, você aceitando o momento ruim, a passagem ruim de sua vida, você também vai ter um certo alívio, porque você vai aceitar. Porque você não vai ficar ao tempo eu errei. Aí é a engrenagem quebrada do remorso, né? Então, você percebe, aceita e toca de novo, né? Então, é aceitar, porque, assim, todos nós cometemos erros, né? Todos, né? Então, é aquela coisa de perceber que esses erros não podem te cair nessa engrenagem quebrada do remorso. Entendeu? Respondi? Respondeu sim, João. Muito obrigado. Obrigado, Tião. Diga, padre. Enquanto o senhor falava, veio na minha mente aquele de profundis, não é? A memória, eu acho que ela nos joga nesse de profundis, Sim. para que nós possamos submergir. Uhum. Eu acho que não pode haver uma memória sem esse de profundis. Uma memória autêntica, ela é de profundis, mas também para o alto, não é? Sim, padre, sim. É aquilo que eu volta e meia falo você está rezando, né? Aqui, estou falando para quem é católico, você está rezando, e você reconhece aí, o que o padre exatamente falou, você reconhece sua miséria profunda, né, diante de Deus. Você se percebe como um miserável, né, diante como o próprio padre diz, sempre fala, Deus é sempre maior. Só que ele fala em latim, né? E meu latim é muito ruim. E então você se confessa para Deus, mas veja, essa confissão da sua miserabilidade não traz depressão, não traz tristeza profunda, porque é iluminada pela luz do Espírito Santo, né? E o que o padre falou, nessa confissão aí da própria memória, ao contar a sua própria história, você vai ter esse mergulho mesmo. É um mergulho de profundos. Por exemplo, uma vez, a primeira vez que eu dei esse tema que eu falei sobre esse tema em público, um aluno falou o seguinte: a minha primeira memória é um pesadelo. Ele estava dormindo e teve o pesadelo. O que eu faço? Eu falei, você tem que partir daí, por mais dolorosa que seja. A minha primeira memória é um assombro. É um assombro, entre 2 e 3 anos é um assombro também. E eu percebi que esse assombro inicial lá
repercute em minha vida toda. Foi um assombro de perceber-se no mundo e foi para mim um susto. Um negócio muito... tem um lado positivo, tem um lado negativo. Mas esse assombro acaba moldando um pouco a minha própria personalidade ao longo da minha vida, né? Tem aqui algumas, deixa eu ver as perguntas do chat. Paulo. Tá bom, mãe. Oi? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o mal. Amém. Que seja iluminados, protegidos, amparados por nós. Boa noite. Boa noite, Paulo. Já você está falando de remorso, de redenção, eu pensei que você tratar a memória como uma coisa ativa, não passiva, não só relembrar. Eu pensei naquele filme Reparação, que tem que tem o livro, né, do Ian McEwan, né, Reparação. Não sei se você conhece, que a escritura... Isso, a escritora teve uma experiência ruim na vida, aí ela recriou a sua vida através da literatura. Então, tratar a memória desse jeito, você acha, faz parte desse objetivo também? Sim, como sim. Potencialidades. Sim, exato. É como você falou, é uma memória ativa, né? Não é passiva. Veja que lá em Reparação, a escritora, anos e anos e décadas depois, já a senhora reconta um momento que ela fez lá uma besteira tremenda, se não me engano, quase no início da adolescência, não é isso? Então, aí é uma memória ativa. Isso, quando ela era criança, né, e influenciou a vida de muita gente, mas aí ela trabalhou ativamente na memória. Não é exatamente isso, é possível e é necessário. O contar a sua própria história exatamente vai nessa perspectiva. O que fazer, Dayaninha? O que fazer com o remorso quando não se aceita algo que acabou? Acho que se tivesse agido diferente, poderia ter tido outro resultado. Porém, já me falaram que estou narrando os fatos de maneira errada, mas não consigo ver de outra forma. Acho que a culpa é minha. Aí você falou do remorso, né? Algo que acabou e tal. Veja, aí pelo que você está dizendo aqui, Daiane, você está presa nessa engrenagem quebrada do remorso. Você não consegue seguir porque você está presa nesse momento aí de não aceitar a coisa que acabou. Então, o lance aí, a palavra é aceitar esse fato, né? Por mais doloroso que seja. E aqui tem também Monique. O professor poderia falar um pouco sobre as possibilidades e características de uma obra autobiográfica semificcional? Sim. Veja, a partir dos anos 70, surge na França o que se chama hoje de autoficção. Autoficção, eu não vou lembrar o primeiro nome do autor, mas é Dubrovsky, né, o sobrenome dele. E ele faz essa mistura, né, você começa a ler o livro, acho que é Filhos, eu não sei se tem tradução para o português, ele começa a narrar a mistura, e você começa a se perguntar, mas isso é real ou não é real, né? Então, e de lá para cá, isso cresceu muito, a questão da autoficção. E não com resultados não muito bons, resultados ruins. É tanto que os teóricos da autoficção nem consideram mais a autobiografia, né? Porque numa autobiografia você vai fazer exatamente como eu estou falando aqui. Você vai elencar determinados fatos, né? Não dá para contar tudo, né? E aí, naquela perspectiva, a Dani falou que é o Serge Dubrovsky, não é isso? Apesar do sobrenome dele ser francês, mas acho que a pronúncia não é Dubrovsky, é Dubrovsky mesmo. Nessa perspectiva do de profundis que o padre falou, né? Sem mais por exemplo, eu tenho aqui, gosto muito dos diários de escritor de Josué Montello, que é um grande escritor maranhense, já faleceu em 2006, se não me engano. E ali, assim, ele fazia as anotações e tal, ele tenta recriar tudo, né, muita coisa, mas ele não consegue recriar tudo porque é impossível, né? Então, uma autobiografia, você vai fazer esses marcos temporais, né? E aí, claro que num romance já entra uma outra coisa, porque tem chamado romance autobiográfico. O Josué Montello tem também um chamado
perto da meia-noite, eu li recentemente, por sinal. Ele vai fazer essa mistura, mas ele coloca ali elementos da vida dele, principalmente quando ele é mais novo, né? E aí elementos ficcionais mesmo. As características gerais seriam essas, e é um tema muito amplo, daria até, na verdade, uma live, né? E aqui, Monique diz, nas memórias de infância, os acontecimentos ruins podem ser entendidos também como uma redenção de quem causou o mal? Pode sim, pode, né? Redenção entre aspas, ela colocou. Veja, mas a redenção no sentido para a pessoa que cometeu o mal, porque assim, se você recebe o mal, você tem depois, vai olhar em retrospectiva, esse mal que você recebeu, a redenção está em perdoar, né? Tentar realmente perdoar o mal que fizeram com você. E se você fez o mal a uma pessoa, como muito bem diz o Padre Gils, né? Eu digo em outras conversas, né? Não nessa conversa aqui não, que ele falou aqui agora, rezar por ela. E se você cometeu o mal e consegue, se o mal foi muito grave, você consegue recompensá-la de algum modo, é necessário fazer isso, né? O Melquisedeque, meu querido Melk, está aqui, Henry Miller é uma boa nessa pegada, pronto. Aqui está também um dos autores e que pode responder também a Monique Santos. É uma belíssima pegada, né? O Miller, na verdade, tem uns temas, às vezes, pesados, principalmente a questão sexual, mas eu recomendo a chamada trilogia dele, né? Que são 3 livros, às vezes vem dividido em 6 no Brasil, né? Sexo, Plexos e Nexos. Esses 3 aí, essa trilogia, ele faz essa mistura da autobiografia com a cineficção. Ele faz muito bem isso. E é um escritor impressionante, né? Então é isso. Eu vou dar seguimento aqui. Se surgir mais alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Então, ao contar sua própria história, você se encontra para encontrar o outro, né? Ouvindo a si mesmo, ao narrar, ou ler a sua própria história, ou contar para alguém, então você se prepara para ouvir o outro, né? Num primeiro momento, isso parece muito simples, né? E põe em prática essa frase, né? Ouvir o outro. Mas ouvir o outro é entrar em comunhão com ele, é exercer a caridade, né? E nós podemos ajudar, dar esmolas, ser gentis, educados, tarará, e isso é necessário, dar uma mão mesmo, né? E ser sinceros ao fazermos esses atos. E tudo isso é muito bom e devemos tentar pôr isso em prática. Mas ouvir o outro é do que eu estou falando aqui, e aqui vai dizer exatamente com o que o Padre Gils falou, no De Profundis, mas com perspectiva transcendente, né? Você mergulha na sua própria memória, mas com a perspectiva transcendente, fazer esse movimento. O ouvir o outro que eu estou falando aqui é uma camada mais profunda. Se colocar inteiramente no lugar do outro, né? Entrar em comunhão com ele. E isso não acontece todos os dias, né? Então, na grande maioria das vezes, não é isso que fazemos, né? E aqui eu me lembro do filósofo Martin Buber, é um filósofo austríaco. Ele tem um livro que eu sempre recomendo, que é o livro Eu e Tu. E ele diz lá o seguinte, que há 3 modalidades, né, de relação dialógica, relação de diálogo, profundo nesse sentido de comunhão que eu estou falando, né? Ele diz que uma delas é a natureza, a fauna, a flora, né? Aí entra a contemplação amorosa dessa natureza, o homem, no sentido de espécie, né? Entrar em comunhão, que é o que eu estou citando agora, ouvir o outro, e o ser, que é Deus, né? Um momento de graça, o que a gente pode traduzir de forma um pouco rasteira de epifania, né? Então, o Buber, nessa relação com o outro, interessante é que, na grande maioria das vezes, o que nós fazemos é transformamos o outro em um objeto, né? Nós o experienciamos, como se fosse uma coisa nossa, na nossa mão, né? E o que eu estou falando aqui de entrar em comunhão com o outro, essa comunhão profunda, é realmente se colocar no lugar do outro de forma muito profunda, né? Então, ao fazer o esforço de contar a sua própria história, você estará em conversa profunda consigo mesmo, né? E assim, através de sua pessoalidade, né, que é um termo utilizado até pelo Julián Marías, o filósofo espanhol, né, você vai também ter instrumentos mais afinados para reconhecer depois e entrar em comunhão com o outro, o seu próximo, né? Por isso que eu falei da comunhão profunda com o outro, né? Vejam que nada disso é utopia, autoajuda barata. Essa é uma constatação muito séria que está nos evangelhos, né?
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Eu estou falando num certo sentido. A frase, o mandamento evangélico é muito mais profundo, né? Não, então, como você poderia fazer isso se você não conhece um pouco da sua própria história? Se você não se situa no tempo e no espaço, como vimos lá no poema que lemos do Miguel Dors, né? Então, como você poderia fazer isso se você não quer, não deseja, você evita conhecer e meditar a sua própria trajetória existencial, né? Então, se conhecer um pouco é também conhecer o outro. Mais alguma pergunta? Avisando só mais uma vez, quem entrou depois, essa live é uma prévia do curso narrando a própria história, né? Esse curso, como eu disse, vocês o Vinícius vai depois indicar o link, e para onde quem quiser fazer o curso. Vinícius ligou o microfone, ele quer falar, Vinícius, fique aí à vontade. Eu acho que depois que você falou tudo isso aí, seria bem interessante relacionar com o nosso curso, enquanto conteúdo, quer dizer, o nosso curso, não o seu curso, né? O curso que é só você que fala lá, eu só estou aqui tentando viabilizar um pouco de uma maneira meio desastrada, porque não sou lá muito experiente com isso, não. Mas faz parte de tudo isso que você está falando aí, justamente os temas que que eu já vi das aulas, né, do curso, como, por exemplo, as palavras insubstituíveis, que fazem parte da nossa história e que é preciso retomar, e também tem uma segunda aula também que mitologia biográfica, né, são as pessoas, né? Eu acho que na segunda é a história de cada um, na primeira aula, tem a segunda aula que tem um tema, um título muito bonito, mas agora realmente eu não lembro. A grandeza do mínimo. A grandeza do mínimo, exatamente, é isso aí. Então, essa grandeza do mínimo que eu creio que seja um ponto fundamental para que, digamos assim, a gente consiga ou inicie esse processo que você está falando, porque para muita gente, contar a própria história pode parecer uma coisa enfadonha ou que não aconteça nada assim de muito especial. Você já tentou você já falou um pouco sobre isso, né, no início. Cada história é única, enfim, você só tem essa vida. Mas esse recurso da grandeza do mínimo é importante para que seja possível, seja viável se instalar na realidade e poder, inclusive, dar passo nesse sentido de contar a própria história. Então, de fato, a nossa iniciativa aqui, né, a iniciativa que surgiu do Padre Gilson, com esse pedido a mim de organizarmos o curso, e contando com a colaboração de João, visa justamente esse primeiro momento ajudar as pessoas a dar esses passos, né? Nós temos planejamento de fazer outros cursos com outras pessoas, já temos o segundo curso já sendo preparado, mas esse primeiro momento, de fato, nós temos aí uma apresentação solo de João, porque ele está fazendo a live, o curso só tem ele também, essa primeira edição que nós vamos fazer. O nosso curso deve ficar disponível durante 6 meses, a partir de hoje, e eu já vou deixar aqui para vocês o link, né, aqui no chat, para quem se interessar e fazer a inscrição. É claro que essa inscrição continua aberta, não é necessário fazer agora. Eu não sou muito bom com esse negócio de faça isso agora, senão depois vai triplicar ou quintuplicar o preço. Então, o link fica aberto, quem não se interessar em fazer o curso agora, pode fazer depois. Só que eu acredito que é uma oportunidade única. Eu já vi algumas aulas do João, e ele consegue condensar muito bem temas importantíssimos em poucas aulas, que, digamos assim, que seria muito fácil, muito rápido para a pessoa vencer esse curso. E, além disso, estaria contribuindo enormemente com a capela, com a obra do Padre Gilson, que, digamos assim, foi o motor inicial de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não entendo nada de nada, a gente está fazendo essa live aqui, inclusive, num lugar que eu acho que é inadequado. O melhor seria no Instagram, e eu não sabia nada e terminei fazendo dessa forma.
mas eu acredito que, enfim, foi o que conseguimos fazer. E o curso está disponível, vou deixar o link aqui agora para vocês. E essa aula também gravada fica lá, disponível, eu vou subir essa aula. E quem se interessar pode clicar nesse link, já vai diretamente. O valor do curso é R$100, ele pode ser R$ 99,99, né? Então, tudo tem 99, tudo cheio de 9, então, R$ 99,99, né? R$100, e pode ser dividido até 4 vezes, tem lá as condições do Hotmart, e nós vamos continuar fazendo divulgações. Quem puder também nos ajudar com essa divulgação, por favor, pode fazer, né? Nos ajudaria muito. E não sei, se ninguém tiver mais alguma questão, nenhuma questão, o João não quiser colocar mais nada, eu creio que nós podemos ter aí o Padre Gilson falando um pouco como é que surge isso em 1 minuto, talvez, e fazer um agradecimento ao nosso amigo João, que foi quem realmente permitiu que fizéssemos essa primeira colaboração agora nesse primeiro momento. Vinícius, só tem a Paula aqui, eu acabei passando, o Alessandro me avisou. Ela diz: Paula de Garuti Rodrigues, hoje eu vi novamente a aula do Raul Martins, é o professor, um grande professor de português, sobre como absorver o que você lê. E ele fala sobre a memória de trabalho e como estar verdadeiramente no que fazemos influencia a nossa memória de longo prazo. Então me dei conta que a maior parte da minha vida parece que fui apenas um espectador. Isso me estarreceu. Se você se estarreceu, Paula, isso já é um bom sinal. É um bom sinal. Você percebeu, se você percebe problematizas, você já percebeu o problema, não é isso? Então, assim, então tente contar a sua própria história e tente ser ativa, como o Mauro até falou da questão da memória ativa, e participar de forma concreta dentro da realidade, da sua realidade, né? E aí o Vinícius falou, eu também falo, e eu passo a palavra para o meu querido Padre Gilson. Pronto. Oi, professor João, eu gostaria de agradecer ao senhor, assim, né, com um agradecimento muito que vem do fundo do coração, porque só agradece quem, de fato, vive a própria história. E a nossa própria história é uma história que é constituída de dons, né, ou de donativos. Então, somos sempre agradecidos. Eu me recordo a palavra de São Paulo, por tudo, dai graças aos Tessalonicenses 5:18. Enquanto o senhor falava, não é, e apresentava o curso narrando a própria história, eu mergulhava nas Confissões de Santo Agostinho, não é? Porque o livro, assim, é um livro excepcional, né? O gênero literário das Confissões, na verdade, marcou a literatura, é único na literatura ocidental, né? Não só porque ele toca temas atinentes à sua vida espiritual, como também à sua própria vida psicológica. Então, muito obrigado por esse momento e pelos futuros, né? Pelos momentos futuros. Nós estamos empenhados em prosseguir a nossa obra na Capela de Nossa Senhora da Vitória e fora da Capela de Nossa Senhora da Vitória também, e contamos com a boa vontade de pessoas tão assim qualificadas, como o professor João, como nosso irmão Vinícius e tantos outros irmãos. Então, muito obrigado. Espero não, tenho certeza de que nós nos fartaremos das aulas do professor João. Muito obrigado. Eu que agradeço, padre. Vou pedir, então, eu acho que ninguém tem mais uma pergunta. Acho que o João Marcos ligou aqui, mas depois da fala do João Marcos, eu vou pedir ao padre para nos abençoar, padre. Ok. O João Marcos desligou aqui, eu acho que ele não está, ele só estava com o fone ligado. Então, Ô, João, é só uma pergunta sobre o curso? Diga, Lívia.
Boa noite. Boa noite. Então, o curso ele é 100% online e tem espaço para tirar dúvidas de forma mais personalizada? O curso é online, mas você pode colocar as dúvidas no próprio Hotmart, que aí eu posso gravar de novo uma live assim, ou então respondendo só diretamente para uma aula, gravo uma aula só para responder as suas perguntas. Tudo bem? Tá, ok. Obrigada. Valeu, obrigado a você, Lívia. Então, vamos encerrar agora, né? E como eu pedi ao Padre Gilson para nos abençoar. Ok, então, narrando a própria história, a minha história é uma história de ação de graças, na verdade, né? A Deus por tudo e por todas as coisas e por todas as pessoas que eu encontro na minha vida. Então, vou orar em língua latina, depois em língua portuguesa. Age-nos de graças, ó onipotens Deus, pro benefícios universos tu que vives et reina em século a século. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, nós nos agradecemos, Senhor, por todos os vossos benefícios, ó Deus onipotente, que vives e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Pai. Deus abençoe. Amém. Então, gente, muito obrigado por participarem, né? O curso, a Paula aqui está perguntando até quando vai estar disponível para compra. Aí é com o Vinícius. Responde aí, Vinícius. Bom, eu confesso que eu não estabeleci ainda, isso não foi definido, mas eu creio que a gente deve ficar no mínimo aí com 20 dias. Com certeza, 20 dias vai ficar aberto, talvez fique um pouco mais, mas a gente vai estudar um pouco isso ainda. Mas, de qualquer forma, o curso fica disponível por 6 meses. Então, mesmo que a pessoa não queira fazer o curso imediatamente, ela pode comprar agora e as aulas ficarão disponíveis por 6 meses, até dia 10 de março. Então, no mínimo 20 dias são garantidos. Para quem não quiser sair correndo agora, mas cuidado que a gente se passa no tempo, depois ele fecha. Obrigado, Vinícius. Então Pedro, brigadão, Pedro Morales. A Daiane perguntou como vão ser as aulas estão gravadas, né? São 4 aulas, e eu toco nesses temas todos, como contar a própria história, como o Vinícius citou também, os títulos das aulas, né? A primeira é a história de cada um, a segunda, a grandeza do mínimo, a terceira, as palavras insubstituíveis, e a quarta, a mitologia biográfica. Todo o curso será apoiado nas crônicas brasileiras, né? Os temas das crônicas remetem aos títulos que eu acabei de falar para vocês, né? Sim, eu poderia fazer uma pergunta, por favor? Claro, Tetê, fique à vontade. Essas mensalidades, elas serão assim durante 6 meses, pagando todo mês, ou a gente compraria um pacote, ou como é a mensalidade? Como seria? O curso é R$100, você pode dividir esses R$100, né? Ou pode pagar tudo de vez, pode pagar em que, Vinícius? Em cartão, boleto? Até 4 vezes, divide até 4 vezes. Então, o curso Entendeu? o curso inteiro é R$100? Exatamente. Isso. Valeu. Por 6 meses. Não, você Isso. compra o curso e tem acesso sempre, não? Ele fica aberto durante 6 meses. A pessoa tem 6 meses para cumprir aquela disponível, as aulas ficam disponíveis. Depois elas são despublicadas. O nosso intuito é fazer algo acessível, também não só acessível do ponto de vista financeiro, mas acessível também do ponto de vista da carga horária, porque é um curso curto, de fato, e também proporcionar uma possibilidade de ajuda à obra do Padre Gilson, né, a Capela Nossa Senhora da Vitória. Sim, e onde eu posso fazer a minha inscrição? A inscrição pode ser feita com o link que eu coloquei aqui, eu posso publicar novamente. Isso. E eu vou colocar também, deixar no perfil do do Instagram, esse link que o Vinícius colocou lá, quem tiver interesse pode ir lá e acessar o link e comprar o curso. Viu? Viu, certo, obrigada. Eu que agradeço, Tetê. Um abração. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Mais uma vez, Padre Gilson, muito obrigado.
Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. E tenham uma boa noite e até a próxima. Igualmente. Até a próxima. Muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazer muito grande, João. Rever Prazer foi você meu. foi uma satisfação.